Bom, agora a gente vai aprender um pouco sobre os comandos do Kali Linux ou qualquer Linux que você estiver utilizando. Eu separei uma lista aqui com bastante comandos para que você consiga desenvolver, tá, utilizando o Kali Linux e que isso não atrapalhe seu dia, tá? Peguei alguns comandos aqui que são simples de serem utilizados e que você vai utilizar muita coisa, tá bom? Então são comandos que eu utilizo no meu dia a dia, eu tô sempre com eles aqui na manga, tá? Mas eu só sei eles de cabeça, tá? Eu não sei todos de cabeça, mas eu só sei de cabeça porque eu utilizo muito. Então não quer dizer que, por exemplo, eu preciso trocar a permissão de arquivo, que você vai saber isso de cabeça. Você pode consultar isso tanto nesse vídeo aqui que a gente está gravando, ou no material extra que eu deixei aqui, que são 500 comandos para Linux, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, você pode consultar um dos dois e não se prenda em querer saber tudo de cabeça, porque não tem como. Então, te aconselho ir usando à medida que você vai usando, você vai aprendendo os comandos e vai ficando cada vez mais fáceis de serem utilizados sem nenhum tipo de consulta. Bom, primeiramente a gente vai abrir nosso terminal, né? No caso aqui eu vou abrir o Terminator. Abrindo o Terminator aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui para que vocês consigam enxergar. Bom, o primeiro comando aqui, ele tem a ver com informações do sistema, né? Eu separei essa guia aqui como informações do sistema. E esse cara é quem vai dar a arquitetura do sistema para a gente. Então ele vai dizer a versão do kernel que está rodando, a versão do sistema que está rodando, se é um Ubuntu, se é um Debian, tá? Então isso quando você estiver fazendo algum tipo de hacking, é bom porque ele simplesmente vai te dar aquelas informações ali e se tiver alguma versão vulnerável tanto desse sistema operacional quanto desse kernel, você consegue utilizar essa informação a seu favor. E esse comando é o uname-a. Então ele me trouxe aqui que é o sistema operacional Kali Linux, a versão do kernel dele, tá? Que ele utiliza Debian por baixo e tudo mais. Se eu quisesse procurar alguma coisa na internet referente a esses caras aqui, eu poderia procurar para saber se tem alguma vulnerabilidade que seja explorada nesses caras. O segundo comando aqui, ainda da lista de informações, é o mesmo comando, só que a gente troca o parâmetro dele. Em vez de utilizar o "-a", que mostra tudo, a gente utiliza o "-r", só para ele trazer o kernel para a gente. Então, se a gente estiver fazendo algum ataque em cima do kernel, a gente pode utilizar o "-r" para que ele traga para a gente somente o kernel que a gente precisa saber do sistema em que a gente está atacando. O terceiro comando ainda em informações de sistema, o terceiro e o quarto comando, né, é o shutdown. Se você não quiser vir aqui e desligar o Kali por aqui, ou se você estiver mesmo atacando uma máquina que seja Linux, você pode utilizar o comando shutdown, tá? Ou shutdown now, ou "-h now, ou "-h" e o tempo em minutos que você quer que aquele sistema desligue. Eu não vou clicar aqui porque ele simplesmente vai desligar a máquina, tá? Então, mas vocês podem utilizar isso daí para poder desligar a máquina. Se você quiser só reiniciar a máquina, você pode dar um reboot. Perfeito? Não vou fazer de novo porque senão eu vou perder a máquina aqui. E se eu quiser saber com qual usuário eu estou logado no terminal, por exemplo, tem casos que a gente consegue fazer um shell reverso, que é eu acessar uma máquina remotamente através de um arquivo malicioso que eu mandei para ela. Às vezes eu consigo ter o terminal daquela máquina, mas eu não consigo saber qual usuário está usando aquela máquina. E por que é importante a gente saber o usuário? É importante a gente saber o usuário porque simplesmente a gente pode ter um usuário root na mão e a gente não vai precisar fazer nenhuma elevação de privilégio, porque o usuário root é o usuário com mais permissão do sistema. Então a gente pode utilizar o comando ID, que ele vai te mostrar qual usuário está utilizando. Então aqui eu tenho o usuário Kali, que ele está no grupo ID Kali e no grupo Kali, tá? E ele tem outros grupos aqui nele, perfeito? Se ele tivesse no usuário root, vamos lá, su root, vamos dar um sudo que é mais fácil, né? Para ficar gravado na mente de vocês. Sudo, colocar minha senha aqui, e se eu der um ID, ele vai mostrar que o usuário é root. Se eu der um exit aqui, ele volta para o meu usuário antigo. E um clear para limpar o terminal. Perfeito. E por último aqui, o nosso comando de df-h. Por que df-h? Às vezes a gente tem uns probleminhas em algumas máquinas que são simplesmente espaço em disco. Então a gente simplesmente digita df-h aqui e ele mostra pra gente o quanto de utilização está sendo imposto para essa máquina. Se vocês viram o vídeo de instalação, vocês devem lembrar do devsda,
que é onde está no sistema operacional, né? Então, de 80 GB, eu estou utilizando 11 e tenho disponível 63, que são referente a 15% de todo o disco que eu tenho para o sistema operacional, tá? Então, a gente terminou essa parte de informações de sistema aqui. Então, a gente já vai para a segunda parte, e bem extensa, porque é a que a gente mais utiliza, de arquivos e diretórios aqui no Kali. Antes de mais nada, vamos limpar nosso terminal aqui com o comando clear, né? Então, beleza, nosso terminal está limpo e a gente já pode partir para a parte de arquivo e diretório. Primeiro comando aqui, esse comando eu vou mostrar para vocês algumas variações dele, que é o comando de list, ou ls. Esse cara é o que vai listar para a gente o que está onde estamos. Então, por exemplo, aqui nós estamos na home do Kali. Então, o que tem dentro da home do Kali, ele vai mostrar para a gente. Ah, Pedro, como é que você sabe que é a home do Kali? Simplesmente porque tem esse tio aqui, tá? Então, esse tio significa que eu estou na home do usuário que está logado no terminal. Mas, se vocês quisessem descobrir isso, vocês poderiam usar o comando pwd, que eles mostrariam aqui para você, home Kali. Perfeito? Ah, Pedro, se eu quisesse, por exemplo, não listar o que está dentro do home Kali, eu quisesse listar o que está dentro de desktop, dentro da home Kali desktop, eu poderia colocar aqui ls/home, né? Kali desktop. Lembrando para vocês que o Linux ele é case sensitive, então você precisa digitar sim com D maiúsculo, senão ele não vai completar. E lembrando que o comando para completar é só apertar Tab. Então aqui eu digitei 10 e dei um Tab, ele completou com desktop. Deu um ls aqui, por que ele não me mostrou nada? Porque não tem nada lá dentro. Por exemplo, se eu criasse um arquivo lá dentro utilizando esse comando aqui, ó, Kali desktop, vou colocar aqui, ó, arquivo teste.txt. E agora vou utilizar o ls. Pronto, ele me mostrou o que tem lá dentro. A gente já passou por dois comandos aqui, que eu ia mostrar mais à frente para vocês, mas acabou que eu precisei aqui para complementar a ideia do comando do list, que foi o tout, né? O comando tout, ele cria os arquivos, perfeito? E o comando do pwd, que ele mostra o diretório aonde você está logado. O próximo aqui que a gente vai utilizar, um outro parâmetro no ls, é o ls-l, que ele traz tudo em listas para você. Então, em vez dele trazer em uma única linha, ele traz em lista. Quando você está utilizando um terminal remoto, é muito mais fácil você trazer ele em lista. O terceiro comando aqui do ls também é o ls-a. O ls-a, ele mostra os arquivos que estão ocultos dentro daquela pasta. Todo arquivo que tiver com um ponto na frente, ele automaticamente é oculto para o sistema operacional. Mesma coisa que se você clicasse com o botão direito lá no Windows e clicasse lá propriedades, arquivo oculto, é exatamente isso aqui. E se eu quiser combinar esses comandos, eu quero uma lista dos arquivos que estão ocultos, posso simplesmente dar um ls-a e l de lista, que ele vai mostrar para mim tudo em lista e tudo que está oculto. Bom, agora a gente já entendeu bem essa parte de lista, a gente já pode ir para a parte de diretório. Eu mostrei para vocês, se eu quisesse, por exemplo, mostrar o que está dentro do home Kali, né? Home Kali desktop. Mas eu estou dentro do home Kali, certo? E se eu quisesse sair de dentro do home Kali e fosse para home Kali desktop? Lembrando que desktop faz parte da pasta Kali. Então, home Kali é a pasta pai e o desktop está dentro dessa pasta pai. Perfeito? Então, eu posso utilizar o comando cd, que é o comando change directory, ou de mudar de diretório. Então, quando eu digito desktop aqui, eu automaticamente já estou dentro do desktop. Se eu digitar um pwd, eu vejo aquele caminho inteiro ali, né? E quando eu dou um ls, ele mostra para mim o arquivo teste. Ah, Pedro, mas aí como é que eu faço para voltar? Para voltar eu tenho que digitar home Kali de novo? Não precisa. Para você voltar, você pode utilizar os dois pontos, que ele volta uma pasta para trás, tá? Então aqui eu estou dentro de desktop, ele vai voltar para cá, que é a home Kali, certo? Então quando eu fiz isso, pwd, ele me mostrou o home Kali aqui. E se eu tivesse que voltar para o home aqui, vamos voltar
vamos primeiro para o desktop, né? E agora a gente tem como alvo o home. Então vamos sair do Kali, sair do desktop, sair do Kali e vamos para o home, né? Eu poderia dar simplesmente aqui um cd-rom, certo? Só que eu posso também utilizar ponto, ponto, barra. Por que eu estou falando? Volte uma para trás e esse aqui ele fala, esse é o seu diretório atual, então estou aqui, né? No Kali. Então, ponto, ponto, ele voltou um para trás, estou aqui no Kali. Usei a barra. Se eu colocar mais um ponto, ponto aqui, eu volto 2 para trás. Então, quando eu dou PWD, eu estou dentro da home. Perfeito? Ah, Pedro, se eu quiser acessar um diretório completo, tu também pode fazer por aqui. Se tu der um CD, por exemplo, um diretório aqui, var www html, e ele vai lá para dentro, tá? Ele tá fora do home Kali, mas eu consegui acessar porque eu coloquei o path completo dele, o caminho completo, tá? O próximo aqui, eu posso até utilizar esse var HTML aqui como exemplo. O carinha que eu quero mostrar para vocês é o mkdir, tá? De Make Directory ou de Crie o Diretório. Esse cara vai criar pastas pra gente. Então, vamos colocar aqui, curso Kali, né? O nome da pasta. Ele só está dando permissão negada porque a gente não está com o usuário root, né? Mas se a gente der um sudo aqui, perfeito, ele criou lá pra gente, né? Criou a pastinha lá do curso Kali, ótimo. E se eu quisesse criar dentro de curso Kali mais uma pasta chamada Pedro, eu poderia? Poderia. Então, se eu der um ls, não me mostra. Se eu der um cd curso Kali, certo? ls tem a pastinha Pedro lá dentro. E Pedro, como é que você sabe qual a diferença de uma pasta para um arquivo? Vamos colocar aqui, ó, arquivo.txt. Vamos criar ele com touch, né? Vou utilizar o sudo, né, para dar permissão. Pronto. Aqui para mim já tem uma diferença, que o arquivo está em branco e o diretório está em azul. Mas, se eu chegar aqui e der um ls-l na lista, eu consigo ver o que é arquivo e o que é diretório. Todos os diretórios vão começar primeiro com a letra D, e o que é arquivo vai começar com traço. Beleza? Então, isso daí é a diferença dos dois. Bom, agora a gente vai aprender o comando de mover ou de renomear. Utilizamos o mesmo comando tanto para mover quanto para renomear, que é o comando mv ou move, como você quiser chamar, mas o comando para a gente colocar no terminal é m e v. Por exemplo, eu tenho esse arquivo txt aqui, e eu quero que esse arquivo txt vá para dentro da pasta Pedro. Eu posso colocar a pasta Pedro e posso dar um Enter. Ele só me permitiu aqui justamente porque eu estou sem permissão, tá? Agora ele funcionou perfeitamente, certo? Então, se eu der um ls aqui, não existe mais o arquivo. Mas se eu der um ls Pedro, o arquivo está lá dentro. E se eu quisesse renomear esse arquivo? Então, vamos lá, vamos acessar a pasta Pedro, né? Change Directory, e eu já estou lá dentro, ó. var www html curso Kali Pedro. Então, para renomear o arquivo, eu colocaria mv arquivo e colocaria o novo nome dele, novo nome .txt. E ele me reclamou de permissão de novo, só a gente colocar o sudo no começo, tá? E pronto, temos um novo nome aí. E se eu quisesse duplicar esse arquivo aqui, a gente pode utilizar o comando copy ou cp, dentro do terminal ele é cp. A gente utilizando o comando cp, a gente pega o que a gente quer copiar e coloca onde a gente quer copiar. Então, por exemplo, eu quero copiar, vamos voltar aqui utilizando as aulas, quero colocar dentro de curso Kali, né? Então, eu estou voltando um diretório aqui, estou entrando dentro do curso Kali e vou dar Enter. Quando eu dou Enter, lembrando do sudo na frente, né? Quando eu dou Enter, ele joga com o mesmo nome. Se eu quisesse copiar com um nome diferente, eu poderia colocar aqui, nome diferente, .txt. E quando eu desse um ls ponto, né? É um diretório atrás, ele me mostraria o arquivo certo, né, que eu copiei sem alterar nada, que foi aqui em cima, e o arquivo com o novo nome, né, copiado, duplicado com o novo nome. Perfeito? E Pedro, eu achei que eu criei arquivo demais, e como é que eu faço para deletar esses caras? Deletar é o comando rm. Então, eu vou dar o rm aqui, vamos colocar o sudo na frente para ele não reclamar de novo. rm, nome diferente. Tá reclamando aqui, né? Então, vamos lá. Nome diferente,
.txt. Ele só está reclamando porque a gente não tem um nome diferente aqui na frente. A gente tem que acessar o outro diretório, né? Então, pulamos um diretório para trás, nome diferente, sudo-rm, tá? Se a gente der um ls.ponto, que é o diretório atrás, ele deletou. E se eu quisesse deletar essa pasta Pedro, como é que eu faria? Aí eu teria que dar um rm-rf, aí coloco ponto, Pedro, tá? O que esse cara vai fazer? É um recursive force, então ele vai ser recursivo, deletar tudo que está dentro do Pedro, mas ele está forçando. Tome cuidado quando vocês forem executar esse comando, porque se vocês colocarem, por exemplo, um rm-rf e barra, ele vai deletar todo o diretório de inicialização do seu Kali Linux. Então você vai ficar sem o Kali Linux para poder utilizar. Então se a gente der um cd ponto aqui, der um ls, cadê a pasta Pedro? Foi deletada, beleza? Então é assim que a gente deleta os arquivos ou pastas no Kali Linux. Vamos limpar nosso terminal aqui com o comando clear. E agora a gente vai aprender os comandos de procura. Então, para que isso serve? Quando a gente está fazendo hacking, a gente procura alguns arquivos, por exemplo, de backup, um TXT que possa conter uma senha. E para isso a gente precisa ter esses arquivos em mão, né? E para a gente procurar esses arquivos, a gente pode usar o comando find ou o comando locate. Eu geralmente uso mais o locate do que o find, mas o find pode ser utilizado. Eu vou procurar dentro daquela pasta curso Kali que a gente criou aqui, ó, var www, html curso Kali, eu vou procurar tudo que tem .txt. Quando eu der o enter, ele achou o novo nome .txt aqui para mim. E se eu quisesse utilizar o locate, eu poderia utilizar ele para procurar em tudo quanto é lugar. Só quem tem a extensão .txt. Se eu quisesse procurar a extensão .bkp, ele me mostraria também, só que como não tem, então ele não vai me mostrar. Tem outro comando que eu quero mostrar para vocês, que esse comando ele é um coringa. Esse comando ele serve para concatenar outros comandos, que é o pipe, tá? Que é aquele tracinho para cima, esse cara aqui, né? A gente chama ele de pipe. Se eu quiser dar outro comando aqui, só colocar um pipe e ele vai juntar esses dois comandos. E existe um comando chamado grep, que é meio que ele faz uma pesquisa na saída daquele comando que você deu. Então, locate.txt me trouxe isso tudo. Só que eu quero o novo arquivo .txt, não é o nome dele? Tá lá para cima, né? Vou colocar só novo aqui e vou ver o que ele me traz, ó. Me trouxe aqui o SI novo IP, né? Então, se eu quisesse procurar, por exemplo, algum arquivo .txt que tivesse o nome P, né? Ele me mostraria aqui, ó, sample. Tá? Então, só para mostrar o grep aqui para vocês também, que ele é muito útil. Perfeito? Bom, agora a gente vai voltar para o nosso diretório lá do curso Kali, né? Vamos dar um clear aqui e vamos dar um ls. Temos um novo nome lá dentro ainda. Agora a gente vai aprender sobre compressão de arquivos, tá? Então, como é que a gente faz para comprimir esses arquivos em .tar e .zip? O zip é fácil da gente descobrir, né? Que é só a gente dar um zip, o nome do arquivo que a gente quer, então arquivo zipado.zip e o arquivo que a gente quer jogar lá dentro. Se tivesse mais de um arquivo aqui, eu poderia colocar o pedro.txt, se tivesse aí dentro, tá? E antes, a gente não pode esquecer do nosso sudo lá na frente. Então, quando eu fiz isso, der um ls, ele tem um arquivo zipado aí perfeitamente para ele poder utilizar. Ah, Pedro, vamos remover esse novo nome aí, vamos descompactar esse arquivo zipado? Vamos. Né? Ele está reclamando aqui do sudo de novo. Sudo, beleza. Temos só o arquivo zipado ali dentro. Para dizipar o arquivo, é só dar um unzip, arquivo zipado. De novo sudo. Pronto. Demos um ls aqui e ele já está aqui, ó, novo nome.txt, porque era o arquivo que estava comprimido aqui dentro. Bom, feito isso, a gente já pode pular para o segundo, que é o tar, né? Vamos dar um ls aqui só para a gente saber o que tem aqui dentro. Bom, para a gente utilizar o tar aqui, a gente precisa digitar tar -cvzf, tá? Compress verbose zip file. Aí a gente coloca o nome do arquivo que a gente quer que ele vá. Então, vamos colocar aqui arquivo tar.tar e o nome do arquivo que a gente quer lá dentro, que é o novo nome.txt. Quando a gente der enter, ele reclama do sudo lá, por conta da falta de permissão. E ótimo, ele já até mostrou quem está dentro do arquivo, né? Novo nome. Se a gente der um ls, temos o arquivo .tar aqui. E para a gente
dizipar ou descompactar esse arquivo tar, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Colocar o nome do arquivo .tar, só que aqui em vez de ser compress, vai ser o x, tá? Que é o descompress dele. Então vamos colocar o sudo lá na frente, né? Pronto. O novo nome já está ali. Ah, Pedro, mas não deu diferença porque você não removeu. Tá bom, então vamos remover aqui. Sudo novo nome, né? rm novo nome. ls, vamos provar que ele não está aqui dentro. Show. Então, quando a gente roda o tar-x vezes ef, arquivo.tar, e ele descompacta o novo nome, tá? Então, esses daí são os dois jeitos da gente fazer. Tem milhões de jeitos. Tem com Gunzip, tem o GZ, tá? Que é o Gunzip, no caso. Tem o tar com Gunzip, que é o tar.gz. E tem vários jeitos de a gente compactar e descompactar arquivos, só que esses são os que a gente mais encontra no mercado, tá? E agora a gente já vai pular para a parte de usuários e grupos. Bom, para a gente manipular os usuários, a gente tem alguns comandos simples, como, por exemplo, criação de grupo, né? Para tu criar um grupo aqui, você precisa dar o group add. Então, colocar aqui o curso Kali, né? Grupo add, curso Kali. Se eu colocar o sudo aqui na frente, ele criou para mim o grupo do curso Kali, tá? Se eu quisesse criar um usuário, né? Colocasse user add aqui, né? Curso, beleza? Criei um usuário. Se eu quisesse colocar esse usuário dentro desse grupo, a gente precisaria dar um sudo gpswd -a, o nome do usuário, curso, e o nome do grupo, curso Kali. Pronto, adicionou o usuário curso dentro do grupo curso Kali. E agora a gente vai para a parte de leitura de arquivos, tá? Deixa eu dar uma limpada no terminal aqui. E agora, para leitura de arquivos, eu vou utilizar, tá, um editor de textos padrão aqui para poder colocar alguma coisa dentro do nosso arquivo novo lá, tá? Então, tem um novo nome aqui, eu vou colocar... deixa eu só dar o sudo na frente, né? Senão a gente não vai conseguir editar. Algum texto. A, B, C. 1, 2, 3. Que nem diria o Michael Jackson. Vou dar um Ctrl-O para salvar, um Ctrl+X para sair, tá? Eu vou falar dos editores de texto em outro vídeo, mas eu só estou editando esse cara aqui. Se eu quisesse ler o que está dentro desse arquivo, novo nome, eu poderia simplesmente utilizar o comando cat aqui, novo nome, tá? Novo nome, ele me mostrou algum texto ABC 1, 2, 3 aqui, tá? Se eu quisesse ler um arquivo grande, né? Digamos que esse novo nome aí tem 1 milhão de linhas, né? Não tem no caso aqui. Se eu der um more, eu posso utilizar a nossa word lists, tá? Onde fica o word lists? Se vocês se perguntarem, OSR share word lists, tá? Aqui dentro tem vários word lists, então eu vou dentro dessa dirb aqui. E aqui tem um arquivo muito grande de texto. Então eu vou dar um more aqui nesse big.txt. Então, à medida que eu for apertando o Enter, ele vai descendo de cima para baixo os arquivos ali para mim e vai mostrando a porcentagem aqui embaixo. Se eu utilizar o comando less em vez do more, ele vai me mostrar de baixo para cima, tá? Então, conforme eu vou apertando aqui, ele vai subindo em vez de descer. E se eu quisesse, aí a gente já pode apertar Ctrl Z aqui para sair. E se eu quisesse, por exemplo, voltar lá na nossa pasta, né, que é o var www.html, curso Kali, e quisesse ler as 2 primeiras linhas do arquivo novo. Então, a gente poderia utilizar o head de cabeça, e utilizar um novo nome. Então, ele só leria algum texto, A. E se eu quisesse ler as 2 últimas, né, a gente pode utilizar o tail, e ele leria as 2 últimas. E se caso eu estivesse lendo um texto que ele é constantemente modificado, né? Se eu quisesse ler ele em tempo real, por exemplo, o arquivo de log, eu poderia utilizar o tail, só que com "-f" aqui, e colocaria o nome do meu arquivo, que ele leria para mim em tempo real. Então, conforme eu fosse digitando alguma coisa nesse texto, ele abriria aqui para mim. Então, vamos ver aqui como é que funciona esse tail. Eu vou aqui dentro, ó, abrir uma nova janelinha aqui do lado, né? E tô com o tail "-f" aqui. Então a gente vai dar um cd var www.html curso Kali.
vamos dar um sudo nano no novo nome. Vamos colocar a senha do Kali aqui que ele pediu e vamos digitar o 4 e vamos salvar. Ó, já viu? Teste em tempo real. Opa, Ctrl O, já alterou aqui para mim, teste em tempo real. E penúltimo aqui, tá? O penúltimo grupo que eu vou mostrar para vocês aqui de comandos são os comandos de rede. Começando por hostname. Hostname a gente utiliza para saber qual é o nome da máquina que a gente está rodando esse terminal. No caso, o Kali aqui. Isso tem muito a ver também com o nome de DNS ou NetBIOS dela, por isso que ela entra dentro desse grupo de rede. O segundo comando é o ifconfig. Tá? O ifconfig vai te mostrar os seus IPs e as suas placas de rede. Por exemplo, aqui para mim, ele me mostrou esse IP aqui, que é o IP do meu VirtualBox, tá? Que está trabalhando em rede NAT, 10.0.0.2.15, que é o IP do meu Kali. E se eu quisesse também não funcionasse o ifconfig, que tem algumas distribuições que o ifconfig não funciona, a gente poderia colocar o IP addr show, que ele também mostra pra gente a interface, né, ETH0, Ethernet 0, e o IP desse cara. Então esses são os 3 comandos de rede aí que eu queria mostrar para vocês. E por último aqui, não menos importante, né? A gente vai entrar aqui na internet, vamos procurar aqui no Google. Procurar uma foto bonita aqui, ó. Foto bonita, né? Foto bonita. Show. O que eu faço para baixar essa foto bonita, ou se eu estivesse baixando um programa, no meu terminal, né? Vou copiar o link dela aqui, ó, copy image link, se bem que eu acho que esse daqui tá bem grande. Deixa eu pegar outra imagem aqui. Copy image link, tá? Então eu tenho a URL desse JPEG aqui, tá? Se eu deixar assim, ele não vai fazer nada, né? Porque ele não tem esse arquivo dentro do diretório. Mas se eu quiser baixar essa foto ou esse arquivo, eu utilizo o comando wget, tá? Webget, que ele vai baixar para mim. E ele só não conseguiu baixar porque eu esqueci o sudo lá na frente, né? Vocês viram como é que é importante a gente ter o sudo sempre na frente dos comandos, tá? Então ele salvou pra gente, se a gente der um ls aqui, a fotinha tá lá dentro, beleza? Então é isso daí que eu queria mostrar para vocês, os comandos mais importantes. É uma aula extensa, mas é uma aula muito importante para você conseguir desenvolver bem aqui no curso de Kali. Isso tudo aqui foi tudo que eu aprendi durante o tempo, tudo que eu esmiucei durante o